reapresentar o Japi, né? Agradecer novamente essa oportunidade. Achei que eu pedi para ele escolher uma das aulas, ele topou fazer as duas, que para a gente muito nos honra. Ele é professor associado de oftalmologia da PUC, no Rio, mestre em oftalmologia pela Federal Fluminense, especialista em retina e mácula pela Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, pela Sociedade Americana de Retina in Vitro e é membro também da Academia Americana de Oftalmologia. Coordenador da mentoria de retina, mácula e vitro do Insight, que a gente deixou o convite e refaz o convite para todo mundo conhecer a página no Instagram, onde tem todas as aulas, os cursos, as opções de curso disponíveis lá. Obrigada, Japi, novamente. Nada, eu que agradeço. Eu aceitei, quando a Mari me falou das duas aulas, muito timidamente ela perguntou, tem duas e tal, você pode escolher. Aí como o Henrique pediu também, eu fiz por causa do Henrique, não foi por causa da Mari, não. Meu sobrinho virtual, aí eu falei, não, essa eu vou dar para ele, entendeu? Então, é verdade. Aí eu topei fazer as duas, mas topei porque, lógico, amigos a gente sempre, né, custa nada. Então, uma vantagem, né, vocês que também dão aula, hoje em dia, tanta aula que eu tenho que dar que, pô, cara, a maioria das aulas eu já tenho alguma coisa de base, então eu só vou atualizando, né? Então também não é uma coisa que me dá extremo trabalho, porque a maioria eu já tem pelo menos alguns slides, alguma coisa que eu já fiz e o tempo não para, então a atualização é contínua. Então, a parte quando a gente vai falar de tratamento, tudo muda, né? Não adianta dar aula de 2 anos atrás. De 6 meses atrás, às vezes já não vale, né? Tem que mudar. Então, deixa eu só tirar aqui uma coisa para não ficar pitando. Já pensou, isso foi uma isca, viu? Quando ela falou que eram 2 aulas, era uma isca, assim. Percebi. Próximo ano ela falou que ia falar que tem 7 aulas. Aí, entendeu? Cuidado com isso. Meu amigo, obrigado aí mais uma vez, tá bom? Obrigado, Jair. Excelente aula, obrigado. Obrigado, vou compartilhar aqui. Ô, Brina, tudo bom? Boa noite. Mariana, todo mundo. Boa noite. Bom, essa aula, como vocês tinham me pedido, é mais ou menos a mesma base de aula da retinopatia diabética, onde eu vou começar falando sobre as oclusões venosas, a fisiopatologia, depois o estadiamento, classificação e, no final, como a gente, de maneira resumida, trata as oclusões venosas hoje em dia. As oclusões venosas têm uma prevalência razoável, elas não são tão comuns quanto, por exemplo, a retinopatia diabética, mas em relação às causas vasculares, a segunda causa mais comum de perda visual, ou seja, reversível ou reversível, de origem vascular na retina, perdendo para o diabetes, é a oclusão vascular da retina. Geralmente são pacientes de idade um pouco maior, de 50 anos para cima, mulheres e homens, a gente sem nenhuma prevalência maior. A prevalência geral das oclusões é em torno de 1% na população geral, não é tão pouco assim. A incidência aumenta, vocês vejam, entre 49 e 60 anos, menos de 1% dos pacientes, das pessoas têm oclusão. Acima de 80 anos, isso chega a quase 5%, né? Aumenta em 5 vezes. Contando se é 0,7, aumenta quase 7 vezes. E estima-se que você tenha, a cada 1 milhão de pessoas, 520 novos casos a cada ano. É bastante coisa. Sempre mais comum a oclusão de ramo do que a oclusão de veia central, felizmente. Então, as duas têm uma prevalência bilateral de 10%. Então, resumindo esse slide, as oclusões são as mais comuns acima de 50 anos, tem uma prevalência de em torno de 1% da população geral, aumentam com a idade, a incidência aumenta com a idade, as oclusões de ramo são mais comuns e elas são muito mais comuns unilaterais. Bilateral, 10%, tanto na de ramo quanto na veia central. Os principais fatores de risco no geral, seja para oclusão de ramo ou de veia central, são a hipertensão arterial, o diabetes e a hiperlipidemia. Entra nisso daí como fator, além, né, que não é um fator sistêmico, mas um fator de risco grande, o fumo, né, o tabagismo também entra, como para qualquer doença vascular. Como fatores locais, o principal disparado, principalmente para oclusão de veia central e hemisférica, é o glaucoma. E o glaucoma de ângulo aberto, porque ele é o mais comum, mas pode ser o de ângulo fechado também.
Aqui num timeline falando sobre a distribuição da oclusão vascular, das oclusões vasculares, vocês vejam o que eu acabei de falar. É o segundo distúrbio vascular mais comum da retina. 16 milhões de pessoas aproximadamente afetadas no mundo. A incidência, em 10 anos, acima de 40 anos, vai para 1,6, a gente viu que acima de 70 anos, vai para praticamente 5%. 70% dos pacientes têm uma oclusão de ramo. 30% tem oclusão de veia central. Então a prevalência é sempre maior de ramo, que é um pouco mais benigno o prognóstico, do que em relação à de veia central. Então 70 a 30 mais ou menos a distribuição. E voltando aos fatores de risco, eu falei de alguns sistêmicos, e aqui está uma gama maior de fatores que podem influir, tanto para a oclusão de ramo quanto para a oclusão de veia central. Então ali eu falei de hipertensão, de glaucoma, de idade, a pressão elevada é lógico relacionada ao glaucoma, a raça negra, porque leva mais glaucoma e aumenta a incidência de oclusões vasculares, então é um fator de superposição, raça negra e o glaucoma. O paciente fumante, com alguma doença de hiperviscosidade, o sedentarismo, doença renal, ou seja, se a gente quiser lembrar dos fatores de risco, são os mesmos para tudo que tem de ruim no corpo, né? O sedentarismo, fumo, hipertensão, dislipidemia, diabetes, tudo isso conta para doenças renais, cerebrais, cardiológicas e oftalmológicas, do ponto de vista vascular. Quanto à localização, a gente classifica basicamente as oclusões venosas retinianas, dependendo da formação do trombo, de onde ele oclui, as oclusões de veia central ou de ramo de veia central. As oclusões de veia central, em torno de 20% a 30% delas, 20% a 30% do total, como a gente já falou, e 70% a 80% são as de ramo, as de veia central se dividem ainda em 3/4, ou seja, 75% edematosas, não isquêmicas, e 25% isquêmicas, que são as piores. Então, dentre os 20% a 30% de oclusões venosas centrais, 25% deles são isquêmicos, então, por conta disso, são piores. A oclusão de ramo, que são 70% a 80% dos casos, são normalmente edematosas. Algumas áreas de isquemia, mas dificilmente forma isquêmica pura. E ali no meio, a oclusão de hemiretina, ou oclusão hemisférica de ramo, basicamente se comporta como uma oclusão de veia central, só que pegando só um hemisfério, ou superior ou inferior normalmente, porque depende se a oclusão, o trombo se forma antes ou depois da lâmina crivosa. Então você pode ter as manifestações no fundo de olho, na retinografia, dessa maneira, oclusão de veia central com um grande acometimento retiniano difuso nos 4 quadrantes, as oclusões hemisféricas normalmente respeitando a RAF mediana, superior ou inferior, e as oclusões de ramo, normalmente formato triangular, a partir de um cruzamento arteriovenoso ou da formação do trombo, impactado em alguma das veias das arcadas. A oclusão de veia central, ela se forma a partir do bloqueio, né, da veia retiniana, que drena no sangue, e como eu falei, como segunda causa mais comum de perda visual depois da retinopatia diabética, ela leva a uma oclusão vascular ou bloqueando através de uma compressão da arteríola na veia, ou como a gente falou aqui, lâmina crivosa, você pode ter o trombo ou atrás dela ou antes, isso vai dar se ela é de veia central ou se é de ramo hemisférico. Aqui, falando da oclusão de veia central e as possibilidades diferentes, a fisiopatologia principal cai ainda, né, na formação de trombos. E a formação de trombos, se a gente lembrar lá, nossas aulas de fisiologia na faculdade, a gente vai lembrar da tríade Virchow, que é hipercoagulabilidade, lesão endotelial e estase venosa. Quando você tem esses 3 fatores, a formação de trombos acaba sendo muito mais comum e levando à oclusão de órgãos-alvo. O primeiro estudo que chegou a conclusões e protocolos para o tratamento e o entendimento da oclusão de veia central foi, mais ou menos... deixa eu tirar aqui. Opa, desculpa. Saiu a minha apresentação? Não, saiu não. Continua. Tá, calma aí. Pronto, voltou aqui. A oclusão, o primeiro estudo que foi feito para tentar montar esses protocolos e tentar orientar no tratamento da oclusão de veia central foi o CVOS, que é da década de 90, muitos de vocês talvez nem nascidos ainda,
que tentou dividir, teve o CVOS e o BVOS, que é de Branch e Central. E aí já vai uma dica para quem sempre reclama que não consegue lembrar as siglas dos diversos estudos, prestem sempre atenção na primeira letra, porque isso vai dar dica. O C, normalmente, vai estar nos estudos de oclusão de veia central, e o B nas de ramo, de branch. Eu vou falar isso mais à frente. Então, o CVOS dividiu basicamente as oclusões em dois tipos: isquêmica, quando você não tinha perfusão da retina periférica, principalmente, era sempre mais severa, e isso era correlacionado ao tamanho da isquemia, correlacionado à área de não perfusão em diâmetros de disco. Então, se você tinha mais do que 10 áreas de diâmetro de disco de não perfusão, ela era considerada uma oclusão de veia central isquêmica. Portanto, vinha o famoso glaucoma de 100 dias. Então, ou seja, mais ou menos em torno de 3 meses, esses pacientes desenvolvem neovascularização de ângulo, de íris e glaucoma neovascular. Aí vai entrar depois, eu vou falar sobre discussão de laser ou não, que a gente ainda tem mais. O tratamento hoje em dia é basicamente em anti-VEGF, mas vamos chegar lá depois. As não isquêmicas, quando você tinha menos de 10 áreas de disco de não perfusão, e que correspondia, como a gente já falou, a 75% das oclusões de veia central. E indeterminada é quando você não tinha um misto de classificação, você não via bem as áreas isquêmicas, por conta de algum bloqueio das hemorragias na angiografia fluorescênica. Esse era o motivo que no começo era difícil você classificar de acordo com a isquemia ou não, por causa das hemorragias. Você tinha que esperar ainda uma absorção parcial das hemorragias, e isso contava tempo. Contava os 100 dias. Deixa eu voltar aqui um segundo, porque saiu aqui. Estava bloqueando. Pronto. Então, qual é a fisiopatologia? A gente já falou da fisiopatologia da oclusão: trombo, lâmina crivosa, ramo, trade de Virchow. Agora, a fisiopatologia da principal causa de baixa de visão, que não é a isquemia, é o edema macular. Igual no diabetes. O que baixa mais a visão é o sangramento, é o vaso, é a tração do edema macular diabético? Não. Da retinopatia diabética? Não. É o edema macular. Então, o que tira a visão mais comumente é o edema macular também nas tromboses. O coágulo se forma dentro da veia. O fluxo começa a sair a partir do vaso e entrar na retina, onde não é o espaço normal. Você gera hipóxia no tecido retiniano e, logicamente, falta de oxigenação. Aumenta a produção reflexa de VEGF, que estimula o endotélio vascular a se dilatar e induz a produção de vários hormônios vasoativos, o principal VEGF, e que gera formação de novos vasos e de líquido fluindo a partir dos vasos para dentro do espaço intersticial, que é o edema macular, e depois a neovascularização acaba migrando para o vítreo e sangrando, fazendo hemorragia vítrea. A apresentação clínica normalmente das oclusões é uma perda abrupta ou súbita da visão central. Você pode ter obscurecimentos, ou seja, turbações transitórias, né, como a gente falava muito em amoroses fugais, você pode ter, porque você às vezes tem diminuição e reperfusão. Então você tem um período de bloqueio e depois de reperfusão, dependendo do tamanho da localização do trombo. A turvação visual geral, lógico, né? Às vezes, depois da perda súbita, você tem um período de turvação um pouco melhor, mas com baixa da visão. A perda da visão central é muito comum por causa do edema de mácula. As manchas na imagem, dependendo da quantidade de hemorragias que você tenha, dependendo da apresentação da oclusão. E alguns pacientes, quando têm oclusões mais leves ou frustras, podem não ter sintoma. Ele pode ter um sintoma leve, que ele não sabe explicar muito bem, e quando você vai ver, tem hemorragias lá aparecendo na retina, e a gente tem que investigar. A oclusão de veia central tem uma evolução que normalmente é muito tricky, né? É uma pegadinha, né? Atrapalha muito o nosso raciocínio, porque você tem uma perda visual inicial, mas que na fase aguda é devido ao edema macular e às hemorragias. Mas que se você não consegue ter uma absorção rápida, um tratamento rápido, um encaminhamento rápido para o retinólogo,
rapidamente, ou seja, às vezes em torno de 2, 3 meses, sem o tratamento, como mostra aqui essa figura, se é uma oclusão isquêmica, se é uma edematose, o paciente segura ainda. Mas se é uma oclusão isquêmica, e aqui ele pode ter várias hemorragias, mas pode ter várias áreas de isquemia, a gente não está mostrando isquemia aqui é só uma retinografia, só uma exemplificação. Mas se você tem uma oclusão, por exemplo, dessa, que é não isquêmica, edematosa, ou uma isquêmica, se você não trata, tempos depois, você vai ter toda essa tortuosidade vascular, vai absorver todas as hemorragias, mas vai ficar essa cicatriz central, que é decorrente do edema de mácula que não foi tratado. E a gente vê isso depois de um tempo, tem que ligar o alerta. Será que é isso? Uma cicatriz? Teve uma infecção? Alguma coisa? Não. Preste atenção na tortuosidade, os vasos muito tortuosos. E essa cicatriz no meio, normalmente é um paciente que não foi tratado de oclusão de veia central. O edema cronificou, destruiu, começou a fazer espaços cistoides, destruição das células de Miller, cicatrizes maculares. Na evolução também, quando é a forma isquêmica, a gente já sabe onde vai parar. Então, um paciente como esse, tem a retina toda isquêmica, já com neovascularização do disco, ele vai sangrar. E se ele não sangrar, essa neovascularização vai para o ângulo e para a íris. E vai fazer rubeose de íris. E vai fazer glaucoma neovascular, que é o que a gente vê aqui e que a gente morre de medo, porque não tem muito o que fazer. O paciente normalmente evolui para uma baixa visual, e aí é a dica. Um paciente com oclusão isquêmica normalmente tem a acuidade visual bem mais baixa. Se o paciente com uma oclusão edematosa, como no slide anterior, ele pode fazer 20/100, 20/80, 20/200. Agora, o paciente com oclusão isquêmica, esse paciente baixa de 20/400. Ele vai para conta-dedos, para avulsos, para percepção de luz, e, logicamente, você tem que testar antes de dilatar se o paciente tem defeito pupilar aferente. Isso é uma grande dica para saber se a gente está diante de uma forma isquêmica ou não. Então, primeiro testa o reflexo, avalia a pressão, vê o segmento anterior, aí você dilata e vai para o segmento posterior. Voltando ao CVOS, os fatores de risco estabelecidos para oclusão de veia central para desenvolver neovaso de íris e glaucoma neovascular, ou seja, o tal glaucoma dos 100 dias, eram mais de 30 áreas de disco de não perfusão, ou seja, uma isquemia absurda, acuidade visual menor que 20/200, acabei de falar, menos de um mês no início da oclusão de veia central, ou seja, oclusões muito agudas, e homem. Normalmente, não é uma distribuição 7:1 homens, mas tem uma ligeira vantagem, uma ligeira desvantagem, perdão, do homem para a mulher em relação 2, 3 homens para cada mulher que fazem oclusão isquêmica. Normalmente, não é porque a oclusão é mais grave no homem, é porque o homem acaba sendo mais obeso, mais sedentário, fuma, e a gente vê no dia a dia os hábitos alimentares de exercício e de fumo dos homens ainda são maiores que as mulheres, eram bem maiores, agora a coisa está melhorando, os homens estão tomando vergonha. Com 3 desses fatores, 3, as chances de desenvolver neovascularização é de 80%, ou seja, vai dar problema. Tem que monitorar de perto, tem que tratar precoce. A forma isquêmica, tanto nas oclusões de ramo ou de veia central, são graves. 1/3 desses olhos, inicialmente, podem ser edematosos e virarem isquêmicos ainda no primeiro ano. E são dados do CVOS. Então, aquelas oclusões que a gente falou, 25% só são isquêmicas, os outros 75% que você olha e fala, ufa, é edematosa, ok. Tem que acompanhar, porque ela pode virar ainda no primeiro ano isquêmica se você não tratar corretamente, porque muita inflamação, muito VEGF, faz uma cascata, um ciclo vicioso, aumentando a produção de VEGF, aumentando a hipóxia, pode virar a forma isquêmica. Ou, às vezes, a forma isquêmica está escondida atrás das hemorragias. O prognóstico de visão, geralmente, é muito pior para a oclusão isquêmica, porque 20%, como a gente falou anteriormente, desenvolve neovascularização, e 60%, se você tiver aqueles 3 fatores, dos 3 fatores, 80% vão fazer glaucoma neovascular. Então, as oclusões vasculares sem tratamento têm um prognóstico ruim. Na oclusão de veia central, você pode ter uma perda definitiva de visão. O edema macular é a causa mais frequente, sempre, apesar da isquemia, e o prognóstico da visão é pior do que na oclusão de ramo, até pela área afetada e pela destruição maior de fotoreceptores. Lembrem
que quando a gente vai pensar em, por exemplo, em eletroretinograma, onda A é onda B. Onda A, onda B. Qual que a gente vai ter baixa? Normalmente você tem uma relação BA, né? No eletroretinograma. Quando você tem a diminuição da proporção ou a inversão da proporção da onda B contra a onda A, é sinal de que você está afetando muito mais a retina interna do que a retina externa. Então, a oclusão venosa afeta muito mais a retina interna. Só que, com o tempo, a isquemia pode começar a gerar uma lesão de fotorreceptores, e aí o ERG piorar. Então, uma coisa é forma edematosa, outra coisa é forma isquêmica. Sempre pensando que primeiro lesa a retina interna e depois vai caminhando para fotorreceptores e células de Miller. Na oclusão de RAM, uma perda de visão é repentina, geralmente não tem dor. Você tem dor geralmente só em estágios finais da oclusão de via central, por causa do glaucoma neovascular. O edema macular é a causa mais frequente de baixa de visão, mas alguns pacientes reportam só algumas alterações de campo, quando não pega a área macular ela própria. Então, o aumento da produção de VEGF é super importante. O aumento, a proporção de VEGF intravítrea, medida em estudos laboratoriais, as oclusões vasculares só perdem para a retinopatia diabética, ou seja, o grau de isquemia maior é na retinopatia diabética, depois oclusões, depois, bem depois, DMRI, tá? Então, como mostrei aqui, a gente tem a tríade de Virchow, os danos nos vasos, a formação de trombos, a oclusão, aumenta a pressão do lúmen vascular, gera mais isquemia retiniana, que aumenta mais a produção de VEGF, que aumenta o dano nos vasos, aumenta a trombogênese, e isso vira um círculo. Aqui um caso, por exemplo, de uma oclusão não isquêmica, num wide field, que hoje em dia é muito legal, muito bom para a gente poder acompanhar esses casos. Então você vê um paciente com claramente tortuosidade, hemorragias que não são tão intensas, tem um edema do disco, e aí uma pista. A maioria das oclusões com edema de disco associado são edematosas. Então, pense sempre que você está pegando uma oclusão de via central, atrás da lâmina crivosa, que está edemaciando o disco, ela deve ser não isquêmica ou edematosa. É uma grande dica. Junto com isso, provavelmente você não vai ter efeito pupilar aferente e vai ter edema de mácula. Então aqui, você vê que tem uma grande tortuosidade vascular, mas você não tem área de isquemia. Ótimo. Já na isquêmica, olha a diferença. Você pode ter edema do disco? Pode, mas não é tão intenso aqui. Se a gente olhar, aqui é um edema bem mais razoável do que aqui. Você tem todas essas áreas aqui hemorrágicas e olha só a dica. Percebam que tem áreas de palidez. Não quer dizer que é oclusão arterial, mas é um edema tecidual grande por causa da isquemia. Edema tecidual, não é edema cistoide. Edema tecidual. E quando você vai fazer a angiografia, a Whitefield mostra muito melhor, olha só como aqui o padrão de oclusão de via central, mas o padrão de isquemia é hemisférico inferior. Vejam que o hemisfério superior razoável e o hemisfério inferior, ou seja, bem mais de 30 áreas de disco. Isso é uma oclusão de altíssimo risco para desenvolvimento de neovaso e glaucoma neovascular. A oclusão isquêmica normalmente deixa sequelas. E quais são? Você vê o paciente depois, ele no começo tem o edema de mácula, e aqui um biomarcador já interessante que a gente vê hoje em dia é o aumento, olha aqui, ó, estão vendo essa linha? Essa linha beira a plexiforme externa. O aumento da hiperrefletividade, ela já é hiperrefletiva, o aumento da hiperrefletividade da plexiforme externa num paciente com oclusão é um sinal precoce, um biomarcador precoce de que esse paciente tem uma forma isquêmica. Tá? Isso é um biomarcador precoce. Da mesma forma, o aumento da refletividade da zona elipsoide no paciente depois, ó, aqui é limitante, a plexiforme. Depois, na fase sequelar, você tem um aumento da refletividade da zona elipsoide que posteriormente, provavelmente, vai começar a se desfazer se o paciente desenvolver uma isquemia muito grande da retina, não for tratado. E vocês percebam também, olha aqui, o paciente com uma oclusão grande, olhem como a retina interna é bem fina. Isso parece até oclusão de artéria, né? Quando você edemacia muito o tecido depois da atrofia. As oclusões venosas, elas afetam basicamente a retina interna. Depois, consequentemente, a retina externa também. Aqui, eu quis botar esse slide porque é até uma prática minha, depois a gente pode até discutir isso entre os colegas. Qual é o papel da anjo do OCT? É lógico
que a angiografia tem um papel muito importante em várias doenças. Mas, por exemplo, um paciente que venha para você com uma oclusão de ramo. A gente vê bem aqui uma oclusão de ramo temporal superior, pegando aqui mais o ramo macular superior. A angiografia está aqui. Mas vejam, se eu quiser tratar esse paciente, ele não tem ainda edema de mácula, tá? Eu nem botei aqui o corte B do OCT. Ele não tem edema de mácula. Mas ele tem uma área de espessamento aqui, ó, o mapa mostra bem em vermelho e branco, que é a região onde você tem a trombose propriamente dita e o aumento da espessura com vazamento para o interstício retiniano. Com esse mapa de espessura, eu uso muito o mapa de espessura hoje em dia, tanto para monitorar as áreas de edema, por exemplo, no diabético, quanto numa trombose, quanto eu uso também o mapa de espessura quando eu quero fazer laser. Então, por exemplo, uma trombose de ramo de veia central. Se eu quiser lançar a mão por não pegar a parte central de laser nessa área, e o laser ainda pode ser usado nas oclusões de ramo, a gente vai falar disso, você pode muito bem tratar a área onde você tem o aumento da espessura, sem precisar da angiografia. Não estou falando que não precisa fazer anjo nunca, mas o OCT, por ser não invasivo, hoje em dia dá uma bela dica. Por exemplo, no diabético, que às vezes faz áreas aqui de espessamento, eu posso fazer um laser focal sem precisar fazer uma angiografia. E o próprio acompanhamento, hoje mesmo eu tratei um paciente diabético, discreto vazamento, não pegava mácula, mas começando eu resolvi fazer laser para inibir, e o mapa de espessura bonito, era branquinho, ficou verde e amarelo, sem precisar fazer angiografia. Então, o mapa de espessura hoje em dia, no OCT, é super recomendado para você tentar evitar a angiografia fluorescênica. Quando não dá, faça. Falando de biomarcadores, como eu falei para vocês, uma coisa que eu botei esse slide principalmente para isso, você, logicamente, quando tem esses exudatos duros, principalmente na fase mais crônica, você pode ter vários focos hiperrefletivos. Aqui é uma negativa, né? Seria branco isso daqui, no OCTB, como a gente está habituado a ver. Todos esses pontos pretinhos seriam pontos hiperrefletivos ou focos hiperrefletivos, que são normalmente depósitos proteicos, exudatos duros. Mas o principal é o seguinte, muita gente me pergunta se drill, desorganização das camadas da retina interna, é um achado só de edema macular diabético. A resposta é não. Hoje em dia, drill pode ser aqui, ó, por exemplo, você vê um drill, uma desorganização das camadas internas da retina, o edema cistoide, o drill pode ser utilizado como nomenclatura para doenças vasculares maculares. Tá? Fator de mau prognóstico. Outro tipo de oclusão, que hoje em dia cada vez mais no OCTA a gente tem ajuda, e que às vezes são as formas mais frustras, mas que são oclusões também, são na forma de macropatia média paracentral aguda, ou PAN. Então vejam, o paciente às vezes chega para você vendo, esse aqui é o desenho clássico, eu estou vendo umas manchinhas na visão, aí a gente logo fala, isso deve ser degeneração do vítreo. Não, mas doutor, eu vejo elas movimentam? Não, elas estão 100%. Esse cara não deve estar identificando bem, elas devem mexer sim. Aí ele desenha para você. Aí você vai olhar na retinografia, tem uma outra hemorragia, mas você vê a angiografia, não tem edema, um outro pontinho hemorrágico, aí você fala, pô, não deve ser disso não. Aí olha só como é bonita a near infrared do paciente com PAN. É clássico de PAN. Ele é hiporrefletivo na near infrared, olha só, exatamente como o paciente desenha. Vários pontos de pequenas isquemias que quando você faz OCT estrutural, aparece como bandas hiperrefletivas na camada nuclear interna. Então, a PAN é uma forma, uma manifestação de oclusão venosa da retina. Valorizem o sintoma do paciente, porque ele pode estar dizendo exatamente onde está o problema. Olha aí a PAN. Quanto ao tratamento, tem várias coisas que a gente usa hoje em dia para o tratamento. O laser já se usou muito, não tinha evidências grandes de melhora para oclusão de veia central no CVOS. No BVOS, o critério do BVOS para tratamento com laser na oclusão de ramo de veia central era acuidade visual pior que 20/40 por edema macular ou neovaso de retina. Hoje em dia, a gente usa muito mais ou os corticosteroides ou os anti-VEGFs, esses em primeira escolha. O corticoide, primeiro se usou a triancinolona, lá no estudo SCORE, os benefícios eram de curto prazo, a triancinolona dura pouco, além de ter efeitos colaterais pressóricos e de catarata, e o Geniva, foi o estudo pivotal para aprovação do Ozurdex para implante em oclusões venosas, mostrou resultados inferiores aos anti-VEGFs, apesar de serem superiores ao laser e à triancinolona. Já os anti-VEGFs,
usaram tanto o Avastin, o grande estudo feito, tiveram vários estudos menores, mas o grande estudo feito para avaliar a ação do bevacizumab na oclusão de veia central e nas oclusões vasculares em geral foi o SCORE-2, ou seja, o SCORE, o mesmo grupo que fez o SCORE com triacenolona, fez o SCORE-2 usando bevacizumab contra a aflibercept, eu vou falar mais à frente. Mas basicamente os estudos grandes avaliando os antiangiogênicos foram do ranibizumab, está escrito tá errado aqui, ranibizumab, e o aflibercept, Lucentis e a Elia. E aí vejam aquilo que eu falei para vocês. Geralmente a dica está na letra. Vocês imaginam que o ranibizumab teve o CRUISE e o BRAVO. O CRUISE é C de quê? De central. E o BRAVO, B de branch. O Copérnicus e o Galileu, na verdade, foi igual o VIO 1 e VIO 2. Eles já faziam estudos, assim, 2 estudos de mesma característica em lugares, um na Europa e nos Estados Unidos. Copérnicus e Galileu. C do Copérnicus, central. Galileu era o outro cientista que colocaram os 2 nomes dos estudos. Aí não dá para contar. E aí, só porque eu falei, o Vibrant não tem o B, mas tem sim. Não é no V, é no B. Vibrant, porque o B é de branch. Então, procura o B ou procura o C. Vai ser veia central ou vai ser oclusão de ramo. Tá? É assim que a gente geralmente vê. Aqui é um timeline dos tratamentos. Então, vocês vejam, lá no começo começou a se usar laser. Em 95 saiu o CVOS e o BVOS. Os corticoides começaram com o SCORE em 2009. O Geniva para o Ozurdex já foi bem mais para cá, 2013, 2014. O ranibizumab em 2011 teve a primeira aprovação para tratamento nas oclusões. E em 2012 e 2013, o aflibercept com Vibrant para oclusão de ramo e o Galileu Copérnicus para oclusão de veia central. O CRUISE, qual era o desenho de estudo para aprovação? Foi o estudo pivotal. Para quem não sabe, quando a gente fala estudo pivotal, é um estudo randomizado duplo-cêntrico, randomizado multicêntrico duplo cego para aprovação de uma droga. Isso é um estudo pivotal. O CRUISE, que era o pivotal do ranibizumab, randomizou os pacientes em 3 grupos. 0,3 mg de ranibizumab, 0,5 e tratamento controle. Ah, mas Ricardo, por que não fizeram com laser? Porque não tinha evidência com o COS de que o laser melhorasse os pacientes com oclusão de veia central, a visão deles. Então, a princípio, não tinha um tratamento que curasse a oclusão de veia central, a visão. Então, por isso eles compararam com uma injeção simulada. E o endpoint primário era cuidar de visão em 6 meses, o CRUISE foi até 2 anos. E aqui está muito evidente o gráfico. Se você não fazia nada, o paciente mantinha a visão e podia depois, dos primeiros 6 meses, ele melhorava a visão. Poxa, então, se não fizer nada, melhora depois de 6 meses. Não. Eu não botei aqui no slide, mas depois de 6 meses, com a grande diferença de evolução dos pacientes, por critérios de ética médica, esses pacientes foram incluídos no tratamento com o ranibizumab e aí eles melhoraram a visão, nunca chegando no nível dos que trataram desde o começo. Isso vale para diabetes, isso vale para oclusões vasculares. Tratar precoce leva a melhores resultados visuais a longo prazo. O Copérnicus e o Galileu, que foram os de veia central para aflibercept, fizeram a comparação de aflibercept também com uma injeção simulada. Na época, uma grande jogada da Bayer, e da Regeneron, que é a representação da Bayer nos Estados Unidos, eles tentaram entrar, fizeram fase 1 e fase 2 rapidamente, antes que o ranibizumab fosse aprovado. Porque, se ele já tivesse sido aprovado, eles teriam que comparar o aflibercept ao ranibizumab, de cara. Porque era o melhor tratamento. Quando eles começaram o estudo, não tinha tratamento aprovado ainda. Então, hoje teria que se comparar a qualquer tratamento já aprovado. O Copérnicus foi feito com a aflibercept mês a mês, PRN, e no Galileu o mesmo desenho, só que com o grupo controle entrando depois no mesmo esquema de você fazer ou a aflibercept a cada 4 semanas, a cada 4 meses, ou a aflibercept a cada 2 meses. Foram só as únicas diferenças do Copérnicus e do Galileu, mas isso já depois de 1 ano. O endpoint primário era igual dos dois. E olha a diferença. Copérnicus, aflibercept, fazendo PRN depois, fazendo as 3 doses depois do PRN. Na verdade, eles fizeram a cada 4 semanas depois de 52 semanas, ou seja, depois de um ano, fizeram PRN, geralmente tentando tratar sempre o paciente, é como se fosse um treat and extend, na verdade, porque fazer PRN, mas a cada 4 meses tratava, e o Galileu, depois do primeiro ano, a cada 2 meses tratava. Mas olha, mesma coisa, os
Os pacientes perdiam até um pouco de visão e depois melhoravam no grupo sham porque eles eram oferecidos o aflibercept PRN, mas nunca chegaram na visão dos que começaram a tratar precocemente. O SCORE-2, aí já vejam, o SCORE-2 já foi feito depois. Então ele teve que comparar o bevacizumab, o Avastin, a uma droga já aprovada, o aflibercept. Endpoint primário, visão em 6 meses. E quando você vai avaliar a resolução de edema macular, bem mais, significativamente mais olhos no grupo aflibercept tiveram uma resolução do edema macular em 6 meses comparado com o grupo bevacizumab com p-valor menor que 0,001. Então, com significância estatística. É só ver aqui, ó. Primeiro mês, percentual de pacientes com resolução do edema de mácula. Em um mês, 37% com aflibercept, 14% com Avastin. 46, 56, 57, 56, 54 depois de 6 meses, contra 28, quase a metade. Então, a gente, quando vai tratar e o paciente não tem condições, a Avastin é melhor. É melhor, é lógico, do que a história natural, melhor do que o laser. Mas é bem inferior nas comparações à aflibercept e também ao ranibizumab. O BRAVO, que é de Branch, foi o estudo parecido com o CRUISE para a avaliação do ranibizumab. Então, ranibizumab 0,3, 0,5 e injeção simulada, endpoint primário em 6 meses. Olha o gráfico. Mesma coisa. O gráfico sobe muito, depois de 6 meses, colocaram os do grupo sham para receber o ranibizumab mensal, melhoraram, mas nunca no nível dos que iniciaram desde do dia 0. Olha aqui a mudança da espessura central. Olha que absurdo como a espessura central da retina diminui com o tratamento inicial e aqui no grupo que fazia injeção simulada. Quando começa a injetar, aí começa a descer. Diminuir a espessura central porque começa a agir no edema. Então, conclusão do BRAVO. Né? O grupo com ranibizumab, fazendo mensal por 6 meses, tinha melhora de acuidade visual e do edema, tinha um benefício anatômico e visual, mantido mesmo depois com PRN, e aí está o segredo para você tratar tanto a oclusão de veia central quanto a oclusão de ramo. A maioria dos trabalhos, inclusive os pivotais, fizeram injeções mensais, ou no caso do Aili até longitudinal mensais e depois bimensais, até 6 meses. Depois disso, a maioria deles fez PRN, com bons resultados. Então, os 6 meses, diferente de diabetes, diferente de DMRI, que são muito mais crônicos, os primeiros 6 meses fazem diferença na oclusão. Depois você pode acompanhar fazendo PRN. O Vibrant, que é de BRVO, de ramo, de branch, comparou o aflibercept, aí vejam, já comparou o aflibercept ao laser. O aflibercept ao laser porque você tinha já aprovação para oclusão venosa de ramo para usar laser. Isso foi uma crítica que fizeram ao Bravo. Porque quando o Bravo foi feito, já tinha laser focal. Então eles podiam ter feito para pacientes que tinham acuidade visual pior que 20/40. Isso foi uma crítica na época, os resultados foram bons. Já quando a Bayer e a Regeneron resolveram fazer o Vibrant, compararam com laser focal. Mesmo assim, os resultados foram melhores. Aqui em 6 meses, uma discrepância enorme de melhora de visão, aqui a aflibercept, aqui laser focal. Aqui eles começaram a receber a aflibercept, melhoraram, nunca no ponto dos que começaram desde o dia 0 a fazer a aflibercept. Sempre assim. Sempre assim. Então eles até vejam, eles começaram fazendo mensal, depois de 6 meses a cada 2 meses. A diminuição da espessura central, mesma coisa que a gente vê no Bravo, uma diminuição absurda. Quando a gente vai falar de espessura central no ACT, grupo que fez o aflibercept desde o início, grupo que fez só depois de 6 meses. Então a conclusão do Vibrant é que na comparação de anti-VEGF com laser, o anti-VEGF ganhou o aflibercept, disparado. Uma proporção muito maior de pacientes que receberam o aflibercept melhoraram mais de 15 linhas, ou seja, mais de 3 linhas, de 15 letras, mais de 3 linhas, desde o baseline até o mês 6 e se mantendo até 1 ano. E poucos recebendo qualquer tipo de laser de resgate, muito mais ao contrário dos que faziam laser e receberam aflibercept de resgate. Então o Vibrant mostrou que o aflibercept também era eficaz. Bom, como conclusões disso tudo que a gente falou, basicamente em relação ao tratamento, na oclusão de veia central, o laser não está indicado para tratar edema de mácula. Não. Ponto. O tratamento precoce com anti-VEGF é a primeira linha. Na escolha anti-VEGF, ranibizumab,
a Eylea, né, ou seja, ranibizumab, aflibercept, a sua preferência. Talvez as oclusões sejam a doença mais democrática para os dois. A gente vê uma certa vantagem no edema macular diabético, principalmente na DMRI, para o aflibercept. Na retinopatia diabética também é uma diferença muito pequena, mas o ranibizumab funciona muito bem. Mas nas oclusões vasculares, as duas drogas se equiparam, a gente vê no dia a dia. E o segmento mensal, mais frequente, é importante no primeiro ano, nem nos primeiros 2 anos, no primeiro ano. Depois, estando estável, você pode acompanhar mais além. Na oclusão de ramo, o laser pode ser uma alternativa, laser focal. O tratamento precoce com anti-VEGF ainda é primeira linha. Os resultados visuais são melhores a longo prazo. E o segmento pode ser mensal no primeiro ano, ou até alguns já concluem com 6 meses. A partir de 6 meses, estando estável, você pode seguir PRN. O implante de dexametasona é uma opção de segunda linha em pacientes que não podem fazer anti-VEGF. Não tem os mesmos resultados pelo Geniva do Ozurdex em relação aos anti-VEGFs. Não tem. A melhora em torno do Geniva é em torno de 6, 7 letras, contra 17, 18 letras nos anti-VEGFs. E é muito importante fazer a investigação sistêmica quando as oclusões são diferentes, atípicas e principalmente em pacientes menores que 50 anos. Tá? Isso é uma outra aula, é uma aula que vai ser até específica do curso que vai ser dado de oclusões, mas as oclusões dos pacientes jovens são um outro capítulo. São diferentes, o tratamento pode ser parecido, mas pode ser misturado. Era isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, muito obrigado, Luciana, Jacques, Mariana, todo mundo aí do Hilton Rocha, pela oportunidade. E espero que tenham gostado de novo, espero que tenham aprendido. Se tiverem dúvidas, por favor, estou à disposição. Tá mudo, Luciana? Tá muda. Você sempre aprendendo da sua aula. É um prazer ter você aqui com a gente, estar falando para a gente. Realmente tem muito a te agradecer. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Jacques, você quer falar alguma coisa também? Sim, obrigado, Japiaçu, como sempre, muito didático, né? A gente sempre aprende com as suas aulas e as suas apresentações de artigos científicos, né? Então, para residente, para fellow, para preceptor, para as pessoas que estão aqui, é sempre muito bem-vindo, né? Porque essa discussão de estudos parece ser um pouco chato para quem é R1, R2, não tem essa compreensão dessa importância, né, dos estudos pivotais que aprovaram drogas, e isso é a nata da nata hoje nos congressos, tanto da academia, né, quanto no Mega Retina Summit. Então, é realmente muito importante que você traz isso de uma forma muito clara e muito didática, porque realmente é difícil, né, já pensou, você pegar o Ophthalmology lá com 35 páginas, cheio de gráfico, né, e trazendo um slide mastigadinho, né? Então, mais uma vez, obrigado. Eu queria aproveitar, então, e te fazer 2 perguntas. Uma, se você tem visto aí na pandemia pacientes com Covid, né? O meu caso, por exemplo, passei um aperto, fui internado no mês passado, 8 dias, estou tomando Xarelto para evitar trombose. E a pergunta é o seguinte: diante da pandemia, nessas publicações, ou então colegas médicos, se você tem visto pacientes com trombose ligados à Covid, né? Essa é a primeira pergunta, e eu já faço a segunda daqui a pouquinho. Bom, antes de responder a pergunta, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo com os residentes, que eu acho super importante, quando você falou dos artigos, né? E eu faço isso também no nosso grupo de discussão de artigos. Falo isso para elas também. Eu não tenho que olhar para baixo. Ou seja, o residente lá, o R1, eu não tenho que ensinar para ele primeiro, olha, vou te mostrar o que é o pterígio, agora eu vou te passar o óculos, agora você vai entender onde está a retina. Se ele começar a aprender desde cedo a ouvir isso, né? Ouvir o que é um estudo multicêntrico, ouvir qual é o tratamento X, Y, entra por osmose, cara. É só o cara estudar um pouco, mas se ele prestar atenção, de ouvir 5, 6, 7 vezes, ele aprende. Então, eu sempre falo para eles, eu tenho que puxar vocês para cima, e não eu ir para baixo. Aí eles me acompanham. Esse, para mim, é o fundamento principal do ensino. Eu acho que o ensino muda nisso. Então, por isso que o artigo, hoje em dia, você falou bem, é a nata do conhecimento. Tá? Os livros estão para trás. O que está em evidência é o que foi publicado ontem.
O livro leva, às vezes, 1 ano para ser editado. Quando ele é editado, já está obsoleto. Acabou. Então é fundamental. Isso aí você falou perfeito. Eu concordo plenamente. Cara, eu já vi 2 casos de pacientes com oclusão. É aquela coisa, a gente está tentando, né, entender a doença e associar, mas com quadros recentes de Covid, e uma com uma oclusão frustra, não era uma oclusão de veia central ruim, cheia de hemorragias, mas tortuosidade e algumas hemorragias, e outra com oclusão de ramo. Essa conclusão de ramo já estava usando, mas tipo, há uma semana, Xarelto também. Então, a gente não sabe se ela, mesmo com Xarelto, fez, ou se ela já tinha, porque ela era de ramo, não era tão grande, ela não percebeu e começou a usar o Xarelto, aí veio. Ela veio, na verdade, por orientação do clínico para investigar, porque agora isso é uma coisa também legal até para a gente que faz retina, como tem se falado sobre problemas visuais, e aí tem as publicações da importância, problemas visuais pós-Covid, os colegas clínicos, cardiologistas, estão mais preocupados em encaminhar para a gente, até para só investigar, mesmo que não tenha sintoma, o que para a gente é muito bom. Eu acho que tem acontecido isso com vocês também. Parece que eles abriram um pouquinho mais os olhos para isso, né? Literalmente. É complicado porque, por exemplo, um paciente fazendo Xarelto, você pode fazer e deve fazer, se tiver uma oclusão e edema e tudo, fazer o anti-VEGF. Mas você começa a conflitar algumas coisas, né? Os riscos de sangramento e tudo. Não é fácil. Uma coisa que está começando a sair agora também, já além, não sei se você ia perguntar também, é a suspeita das tromboses pós-vacina, no caso mais AstraZeneca, né? E, cara, está começando a brotar. Eu não vi nenhum caso, mas já vi casos dos colegas botando nos grupos, né? E a gente vai ter que ficar atento a isso. Não dá, a correlação, tem casos, por exemplo, tem artigo, tem caso sendo publicado, também assim, paciente obeso, eu vi um desses outro dia, paciente 150 quilos, fumante, diabético, hipertenso, tomou vacina da AstraZeneca por causa da trombose vacina. Aí não dá. Viés, né? Esse é um viés grande, mas a gente vai aprender com isso aí. Vai pintar gente que, de repente, vai ser por vacina mesmo. Tem que ficar atento. Ótimo. Eu falei isso porque, além de ser uma coisa muito atual, né, também teve a primeira publicação, que na verdade foi quase que uma carta ao editor, né, do André Romano, Rubens Belfort, aquele primeiro artigo, né, que já mostrava exudato agudonoso, não era isso? Então, isso. Depois veio essa fase inflamatória do Covid, e agora a moda é pós-Covid, anticoagulante, trombose para tudo que é lado. Então, eu estava querendo saber se você tinha esse conhecimento ou com alguns colegas, né, sobre a parte de trombose, mais especificamente para a parte da oftalmologia, né? E, inclusive, eu também estou tomando Xarelto e a gente fica com esse contrassenso, é para tomar, não é tal. Enfim, e a segunda pergunta, já pensou, uma coisa mais da sua prática, assim, de como que você faz, é o seguinte, vamos supor que o paciente chegou com a oclusão edematosa, estava lá com edema, você resolveu tratar. Aí a minha pergunta é, como que você trata o paciente que está com edema, né, fazendo as injeções, e depois que ele volta a ficar com a visão, vamos supor, quase perfeita, 20/25, 20/30, que às vezes o paciente fica dessa forma nas edematosas, fica super satisfeito, voltou à anatomia normal da fóvea, e aí você fica acompanhando, e aí, com frequência, os pacientes recidivam edema. Eu tenho vários pacientes, vários, que depois de variabilidade do número de meses, é muito variável, eles voltam com edema. Aí a pergunta é, nessa recidiva do edema, que já estava sem edema 3, 4, 6, 7 meses, como que você trata essas recidivas? Era só para finalizar a minha parte. Eu acompanho o paciente mês a mês nos primeiros 6 meses. Eu trato o loading dose. Tento fazer assim. Quando a gente fala trato, é lógico que tem exceções, né? Tem paciente que não pode, que não aguenta, que o convênio não autorizou, que não pagou. Bom, na regra, eu faço o loading dose, 3 meses. E aí, se o paciente seca, eu acompanho o paciente mensal, mas não injeto de novo até 6 meses. Se o paciente não secou, eu continuo injetando até os 6 meses. Passou 6 meses e o paciente melhorou, como você falou, por exemplo. Melhorou o edema, melhorou a visão. Então, mesmo de 3 meses, melhorou a visão e tal, ótimo. Nos primeiros 6 meses eu vejo mensal. Passou de 6 meses, eu passo a ver ele, até o final do primeiro ano, bimensal. Se em algum momento ele faz uma recidiva, eu trato PRN.
Ok. Trato, acompanho. Aí, lógico, aí eu volto dos 2 meses para um mês. E vou vendo ele mensal. Até pelo menos 3 meses. No recidivou, aí, a partir do primeiro ano, eu passo a vê-lo trimestral, depois semestral. Vou esticando a corda aos pouquinhos. Perfeito. Não, parece que você falou a cópia do que eu faço. Tem algum momento que você troca para o Usurdex? Algum momento que você fala assim, ah, não, tá, realmente eu vou fazer agora o switch agora. Tem algum momento que você pensa dessa forma? O switch, normalmente, para o Usurdex, eu só penso em 2 maneiras. Ou quando você tem muito exudato duro, que é um sinal crônico, né? Então já tem inflamação relacionada, não tem só. E logicamente, o Usurdex como primeira linha, nunca. Só se a pessoa tem um histórico horroroso de saúde, que tenha um risco altíssimo de complicações trombóticas por conta do anti-VEGF, né? Mas é raro. Então, os 10 de primeira linha, não. Como segunda opção, ou quando já é um quadro muito inflamatório, crônico, como eu falei, que o anti-VEGF não está dando jeito. E se eu já troquei, por exemplo, o switch, eu não faço antes dos primeiros 6 meses. Então, eu estou tratando. Vamos supor que eu fiz o ranibizumab. Fiz 3 doses iniciais, depois, quando resolveu muito, eu fiz mais 3 mensais e não resolveu. Aí eu troco para outra droga. Aí eu não dou muita trégua também. Aí eu faço a primeira dose. Troquei, sei lá, do Lucentis para a Eylea ou do Eylea para o Lucentis, não importa. Aí fiz a primeira dose. Aí voltou o primeiro mês seguinte, ou seja, o 7º mês. E não mexeu, ou então mexeu pouco, aí eu vou para os Usurdex. Aí eu mudo. Aí eu mudo a linha de raciocínio, entendeu? Perfeito, não, é isso. Perfeito. Essa análise, eu acho que isso daí é muito prático, acontece, a gente vê, isso é a nata para fellow, residente, preceptor que está acompanhando quando fazer o switch, né? Quando pensar em saber que os pacientes têm essa recidiva, acontece com uma certa frequência, né? A gente tem pacientes que realmente estão sequinho ali com a fóvea 280 micrômetros, sequinho, tranquilo, visão 20/25, parcial. De repente ele volta com edema, e aí a gente fala, e agora o que é que eu vou fazer? Não, vou fazer de novo Lucentis. E aí quando que faz a troca para o Eylea? Depois se faz quantos Eylea? Eu imagino que realmente, pelo que você falou, nessa troca, eu acho que não tem que dar trela mesmo, porque o anti-VEGF já está ali meio capingando ali, que não tá, parece que o edema está ficando persistente, e aí de repente você faz o switch para outra droga, aí no caso a segunda linha seria o Ozurdex, e às vezes o paciente até melhora, seca e fica mais controlado. É isso, obrigado. Mais uma vez, show de bola. Valeu, meu amigo. Obrigado, cara. Mais alguém? Brina, Mariana, será que alguém quer abrir? José Luiz levantou a mão. Isso, Perfeito. Ótimo. Oi, Happy. Muito obrigado. Nada. Happy, você fez cirurgia, vitrectomia com remoção da membrana limitante para oclusão que não respondem com anti-VEGF? A pergunta é se eu já fiz ou se normalmente faço, é isso? Isso. As oclusões durante um tempo, falando da parte cirúrgica, né? Eu já vi algumas coisas que... Eu sou de um tempo que não tinha essas coisas de anti-VEGF e tal, então a gente fazia o que dava. E já se fez, por exemplo, eu já entrei em cirurgia, 2, pelo menos, na vida, na época que eu auxiliava o Oswaldo, Moura Brasil, aqui no Rio, que, por exemplo, da neurotomia radial, o paciente tinha uma baita oclusão venosa central, edematosa, um nervo óptico inchado, hemorragia para todos os cantos, não tinha, o laser não era uma boa opção, então a gente entrava, fazia a vitrectomia e com esclerótomo, com uma lança, cortava a bainha do nervo. Em uma semana, 2, era impressionante como secava a retina. Hemorragia, edema. Mas o nervo, a médio e longo prazo, ficava pálido. Então o paciente tinha perda de campo. Assim, a visão era aquela visão que de repente ia virar... Para que servia a cirurgia? Um cara que ia perder a visão para SPL de glaucoma neovascular, você mantinha ele com vulto 24/7. Era para isso servir. Eu já fiz, já acompanhei e fiz algumas vezes, poucas vezes, 2, 3 vezes, também quando não tinha anti-VEGF, a bainhotomia, proclusão de ramo, que é você fazer vitré, remover limitante e dissecar a bainha da artéria. É porque eu não tenho um vídeo aqui, senão até mostrava, eu tinha um editado. Disseca a bainha da artéria com a veia, solta
o cruzamento e flui na hora. É bonito, profusão de ramo, mas é muito invasivo perto de hoje você ter as drogas que você injeta no olho, é muito. Então, basicamente, hoje, diferente do edema macular diabético, porque a tua pergunta, por exemplo, encaixa bem para o edema macular diabético. Tem casos refratários, como você tem muita isquemia na retina, e às vezes uma síndrome compartimental, né, que você tem que liberar limitantes para tentar melhorar a oxigenação da retina vindo do vítreo, da cavidade vítrea. Às vezes, em alguns casos raros, vale a pena fazer a vitrectomia e a maculorex, né, a remoção da membrana limitante interna. Para a oclusão de veia central, dificilmente você vai ter benefício com isso, porque na maioria dos casos que não respondem anti-VEGF é porque você tem isquemia. E aí, se você tentar fazer a cirurgia, vai agravar. Porque a limitante retina já é fina, a limitante é fina, você não vai ter benefício. Ok. Muito obrigado. Nada. Brina, alguém aí no chat? Mariana, mais alguma coisinha? Ah, tá muda, Mariana. Ninguém no chat. Ninguém, né? Não, ninguém no chat. Eu acho que vocês podem finalizar. Já pensou? Muito obrigado mais uma vez aí, né? Acabou a sua participação, é uma pena, mas ano que vem, quem sabe estamos juntos novamente, tá? Deus quiser. Eu queria agradecer demais a sua aula, suas informações são muito preciosas para nós, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você, Jaque. Prazer, cara. Já encerrado. Obrigada, Japi. Agradeço ao Henrique. Agradece ele aí, ele que é o responsável. Então, Henrique, ó, você é um anjo. Tá certo. Obrigada, Japi. Grande abraço. Eu que agradeço aí o carinho de vocês, a consideração, tá? Se precisarem de mim, é só avisar. Pode deixar que a gente chama. Tá, joia. Obrigado. Um abraço. Nada. Boa noite a todos. Tchau, Beijo tchau. para todos aí. Tchau. Chao, chao.